Esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Nosso objetivo é abordar o que nós jovens gostaríamos de saber sobre esses grandes nomes, além de aproximar as pessoas com maior experiência dos jovens oftalmos. Eu sou a Clara Castro, fellow de retina em São Paulo, e hoje eu tenho o grande prazer de ter ao meu lado minha amiga Isabela Félix, na missão delícia de entrevistar o nosso convidado de hoje. Bem-vinda, Bela! Oi, Clara. Obrigada pelo convite. Obrigada também, SBO Jovem. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer participando do podcast. Eu sou Isabela Félix, sou fellow de retina do Hospital Federal dos Servidores aqui no Rio de Janeiro e acho que vai ser ótima essa conversa, esse bate-papo. Sim, muito animada. E o nosso entrevistado de hoje é o fantástico César Mota, especialista em córnea e cirurgia de catarata. Fez a maior parte da sua formação no Hospital Universitário Gafreguini, na Unirio, e também passou pelo Hospital Pancini, em Brasília, onde fez seu fellow de catarata e ainda mantém uma ligação. É um carioca legítimo, mas ao longo da formação passou pelo Instituto Barraquer, em Barcelona, Bascom Palmer, em Miami, entre muitos outros. Além disso, atualmente é membro da nossa diretoria, da SBO, e foi um dos fundadores da SBO Jovem. Inclusive, César, obrigada por esse feito. Bem-vindo. Obrigado, Clara. Obrigado, Bela, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a SBO e fico muito feliz de ter participado aí da criação da SBO Jovem, ver vocês hoje, duas mulheres empoderadas aí no comando nessa gestão. Muito legal, tá? Obrigado pelo convite. Maravilhoso! Vai ser muito bom estar aqui entrevistando esse meu amigo tão querido e excelente oftalmologista, Dr. César Mota. Cezinha, para começar, a gente sabe que muitos ouvintes ainda estão na residência, no período da curva cirúrgica e ainda estão nesse processo de formação profissional. Muitos ainda têm dúvidas de como se inserir no mercado de trabalho. Eu queria saber a sua opinião em relação às cirurgias. Sobre facectomias, você acha que só a bagagem da residência, mesmo que o volume de cirurgias tenha sido grande, deixa o oftalmologista que está saindo para essa nova fase preparado para o mercado de trabalho, para se inserir no campo cirúrgico, ou você acha que ele precisa ir de mais estrada? A gente vê que muitos serviços acabam preparando os oftalmologistas de uma maneira muito boa hoje em dia, tecnicamente, né? Então, você vê uma quantidade grande de residentes saindo operando muito bem. Mas o que eu acho que é bem diferente quando você chega no mercado privado, né? Quando você chega para trabalhar mesmo, é a diferença do que a gente precisa entregar para o paciente, né? E isso vai estar muito ligado ao tato que você tem na consulta, entender muito bem o que o paciente precisa. O importante de tudo é a gente deixar o nosso paciente feliz, acima de qualquer 20/20. E para isso você precisa ter esse tato, ter essa sensibilidade. Então, eu acho que assim, é muito importante você estar do lado de alguém que vai ensinar para você isso, que vai te ajudar a fazer uma anamnese bem feita, não, que vai muito além de fazer uma biometria, de fazer a parte técnica, de fazer uma cirurgia bem feita, é entender o que o paciente quer, entender como você vai deixar esse paciente feliz, para aí sim você estar mais preparado. Eu acho que assim, após essa residência, você precisa ter, ou fazer um fellow, ou acompanhar alguém da área, diretamente do seu lado no dia a dia. Ter esse contato é bem importante para você estar bem preparado e para conseguir deixar seus pacientes felizes. Tá bom. Ai, você falou de anamnese, e ainda mais com essas disponibilidade das lentes premiums e tudo mais, que a gente precisa saber exatamente o que o paciente precisa, que é muito diferente para cada um, né? Porque alguns anos a cirurgia de catarata deixou de ser, catarata tá prejudicando minha visão, vai lá, opera, deixa um pouquinho míope, casa. Aí eu queria que você contasse como você acha que está o atual cenário da catarata no Brasil, com cada vez mais lentes premiums, né? Liberação da faco refrativa pelo CFM. Conta um pouquinho pra gente, você que é super atualizado. A gente tem um arsenal tecnológico hoje em dia cada vez maior de lentes, né? A gente tem lentes monofocais, monofocal plus, tem foco estendido, tem trifocal, tem pentafocal. Enfim, você tem cada vez mais um arsenal para oferecer, né? Um cardápio para oferecer para o paciente muito grande. Isso aí muitas vezes pode até gerar uma confusão, né?
Porque o paciente chega no seu consultório falando: olha, minha amiga colocou a lente tal, eu quero botar também, porque ela está sem óculos, ela está assim, está assado. Mas nem sempre isso vai ser a solução para todo mundo, né? Não vai ser a mesma fórmula que vai dar certo para todo mundo. Então, assim, a gente tem um cenário hoje em dia que se a gente souber utilizar da melhor maneira possível, a gente consegue dar independência de óculos para grande parte dos pacientes, né? Mas o mais importante é você saber analisar tanto tecnicamente como na anamnese, para a partir daí você conseguir entregar o que tem de melhor tecnologia para cada um. Não obrigatoriamente vai ser o que é mais caro, mas sim o que aquele paciente vai ficar melhor, entendeu? Aqui a gente busca sempre no podcast umas diquinhas para os jovens, né? Quais são as perguntas chaves assim que você faz na sua anamnese? Então, que acontece? Eu não gosto daqueles questionários preparados, né? Eu Ah, gosto de sentar tá. com o paciente e sentir como o paciente é. Eu acho que muita, não só na oftalmologia, mas na medicina, muitos pacientes muitas vezes procuram a gente e eles querem além de que você resolva o Verdade. problema dele. Eles querem que você entenda como o paciente é, eu acho que é muito importante você sentar, você sentir como é que é o seu paciente, saber se ele é um cara mais deprimido, se ele é um cara mais feliz, se ele é um cara que é mais cismado com as coisas, que é menos cismado. Isso tudo vai depender da personalidade de cada um e isso aí vai me ajudar muito, né? Então eu não gosto desses questionários preparados em geral. Eu gosto de sentar, conversar com o paciente, porque eu acho que isso faz muita diferença. O grau de motivação do paciente para colocar um certo tipo de lente tende a ajudar esse paciente a estar bem adaptado ou não. Então, você vê um paciente que chega e ele quer a independência dos óculos, e ele está motivado a fazer aquilo, e ele chega animado com aquilo, a tendência dos resultados serem legais e ele ficar satisfeito é maior do que quando um paciente chega já mais receoso. Então, assim, eu acho que você tem que ter essa sensibilidade, esse tato. Particularmente, eu acho que todo médico deveria fazer terapia, porque isso aí ajuda você a saber lidar com outro ser humano e entender como é que o outro ser humano é, né? E Verdade. eu acho que você acaba se tornando um pouquinho mais, não diria inteligente, mas um pouco mais sensível aí na captação do que o paciente tem para te dizer, né? Cezinha, e o que você leva em conta, você falando aí de lentes premium, a gente sabe que tem a trifocal, foco estendido, o que que você leva em conta para personalizar a escolha da lente para cada tipo de paciente, para o perfil do paciente, e como você liga com esse nível de exigência dos pacientes? Você sabe que hoje em dia o paciente chega lá na clínica querendo o melhor resultado, e ele já almeja isso para um resultado pós-cirúrgico, né, para um momento pós-cirúrgico. Como é que você lida com o nível de exigência dos pacientes? Bom, vamos lá. Eu, em geral, levo em consideração três pilares, tá? Eu levo o status refracional desse paciente. O que é o status refracional? O status refracional não é a refração, é a refração junto com como ele corrige isso. Então, por exemplo, saber se o paciente ele é míope, hipermétrope, mas se ele corrige aquilo ali com óculos, se ele faz uso de lente de contato, se ele faz monovisão, se ele usa lente de contato multifocal, isso aí tudo já me dá uma guiada para onde eu acho que eu tenho que seguir, tá? Além disso, o segundo pilar é se o olho do paciente é bom. Quando eu falo de olho bom, esse paciente ele já tem catarata ou uma facorefrativa? Esse paciente já foi submetido a alguma cirurgia refracional de superfície? Ele tem alguma alteração que vai interferir na biometria? Ou não? É uma biometria tranquila que não tem muita interferência. Esse paciente tem olho seco, ele tem alguma alteração macular, ele tem glaucoma. Então, assim, analisar a saúde ocular e as estruturas, a anatomia desse olho para saber como esse olho é. E pelo terceiro pilar, que é saber se o paciente é bom, né? O paciente ser bom é aquilo que eu estava falando para vocês. É um paciente motivado, as coisas darem certo? É um paciente mais deprimido? Esse paciente, em geral, ele tem a tendência
a ser uma pessoa mais crítica, mais cismado com as coisas, ele é menos cismado. Então, assim, isso tudo vai interferir em como você vai abordar. Se eu tiver tipo assim, um erro refracional, é um paciente que vai colaborar no pós-operatório para eu fazer esse ajuste? Então, tudo isso, eu acho que vale a pena a gente estar analisando. Então, são esses 3 pilares, né? Olho bom, paciente bom e status refracional. Em relação ao nível de exigência, o que eu costumo fazer é o seguinte: eu tento deixar claro para o paciente que cada paciente é um único, né? Não dá para você chegar querendo o resultado que o seu amigo, que a sua amiga, que o seu avô teve para você, porque cada um tem o seu olho, cada um tem a sua particularidade. E tento sempre prometer menos e entregar mais, né? É aquela frase que todo mundo escuta em congresso, mas eu acho que na prática é importante, porque se você promete pouco e entrega muito, a tendência é estar sempre um paciente mais feliz, né? Com Você certeza. falou isso do resultado que o meu amigo teve acompanhando até a Raquel Gomes, da Catarata. A gente comentou que parece que assim é um assunto muito bombado entre os idosos, cirurgia de catarata. Parece que eles saem e ficam conversando sobre cirurgia porque eles sabem de tudo. Meu amigo fez isso, meu amigo não fez isso. Eles chegam. Aí é muito engraçadinho, é muito bom. E Dando quanto ao experiência. perfil do paciente, eu tinha um chefe que até ele falava que o resultado ficou 20 happy. Porque tem uns que fazem 20 e 20 e É estão uma, lá insatisfeitos, e outros 20 não passam do 20 e 40 e doutora, a senhora salvou minha vida. Então, 20 Tá happy. feliz, né? Tá feliz. Exatamente. Eu acho que assim, tem muito também da condução de como a gente conduz aí esse pré e esse pós-operatório. Às vezes eu chego, semana passada mesmo, eu tenho uma paciente que operou, botou uma trifocal, e aí ela chegou no pós-operatório, já do segundo olho, ela estava um pouco insegura. Aí eu coloquei ela, estava lá, estava bem, estava enxergando bem para longe, bem para perto e tal. E às vezes o paciente só precisa que o médico passe uma segurança para ele. Fale: olha, você está ótima, olha aqui, ó, você está enxergando para longe, você está enxergando para perto, você bota, você mostra, você fala: olha que maravilha, você nunca teve isso, você está livre de óculos, você jogar o paciente para cima, porque tem paciente que é mais inseguro, que se você não passar essa segurança para o Ai, paciente, ele vai estar sempre meio receoso, sabe, querendo saber se deu certo, se não deu, se... Então, assim, tem um pouco também do resultado que é essa condução psicológica que o médico faz. Tem paciente que precisa disso, de você estar ali do lado de mão dada e falar: ó, tá tudo bem, você tá ótimo, vai viver sua vida, aproveita a sua visão. vai curtir. É, Muito bom. E, Cezinha, a gente sabe que seu pai é uma referência na oftalmologia, né, o Dr. Mário, e ele tem um approach, um lado mais do academicismo. Você já concilia o lado acadêmico com o lado empresarial. Você tem um lado empresarial muito forte. Vocês começaram, seu pai começou com uma clínica aqui no Rio de Janeiro, você já expandiu isso para mais de 3 unidades. Como é que você faz para conciliar a parte empresarial com a parte médica? Principalmente lidando com muitos médicos, aumentando a sua equipe, como é que você faz em relação à administração das clínicas? isso é verdade. Meu pai sempre teve esse lado acadêmico muito desenvolvido, né? Sempre foi ligado a instituições acadêmicas. Ele hoje em dia está na Unirio, mas sempre foi de servidores também. Sempre muito ligado ao SBO. Mas quando eu fui fazer fellow, eu fui para Brasília fazer fellow de catarata. Eu fiquei num hospital que eu fiquei com uma família que se chama Família Pacini, né? Eu fiquei no Hospital Pacini. E lá eu tive muito contato direto com com toda a gestão do hospital, com tudo que acontecia. Eu tive um contato muito próximo a todo esse lado empresarial ali deles, né? E isso me deu uma visão muito diferente do que eu via de trabalho com meu pai. E além disso, a minha mãe também tem essa pegada muito forte, né? Minha mãe gosta muito disso. Então, assim, eu voltei para o Rio
e eu vi que isso era uma oportunidade de crescimento, né? A gente teria, eu acho que inicialmente eu comecei fazendo uma nova unidade num local que era longe de onde a gente já tinha clínica, então assim, para tentar pegar um público que a gente não pegava, né? A gente está na Zona Sul, inicialmente a gente estava na Zona Sul do Rio de Janeiro, hoje em dia a gente está também na Barra e também, que é a Zona Oeste, a gente também está na Zona Norte. Então, assim, eu acho que assim, eu vi uma possibilidade, né, de crescimento, e aliado a isso eu tenho sempre por trás a minha mãe com essa pegada forte também de gestão, me ajudando. O meu avô, ele tinha lojas, então eu não sei se isso aí veio do meu avô, enfim, meu avô por parte de mãe também, né? Então eu acho que realmente eu tenho essa pegada um pouco mais empresarial também. Acaba sendo assim bem cansativo cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? Porque assim, você tem que fazer a parte médica, você tem que cuidar de paciente, você tem que ter tempo para estudar, você tem que ter tempo para gerir. Por mais que eu tenha ajuda de outras pessoas, acaba realmente sendo muita coisa. Mas eu gosto, eu acho bem legal e a gente vê crescer, vê o resultado sendo feito. A gente gosta muito de estar cuidando, de estar oferecendo sempre um serviço legal. Você fez Então, algum curso, Cezinha, de administração? não, nunca fiz, assim, escuto uns podcasts, algumas coisas, mas assim, nunca parei para fazer nenhum curso, nenhum MBA, não. Tem vontade ainda. Uau, imagina se tivesse, hein, César? Isso que você falou me chamou muita atenção de ter ido para Brasília fazer o Fellow de Catarata e voltado com esse lado empresarial, para a gente ficar sempre muito atento ao que está acontecendo em volta, né? Porque é assim que eu tenho os novos insights, que a gente aprende também, não ficar tão focado, não é só no aprender a técnica, a matéria, porque cada vez menos a medicina se baseia só nisso, né? Hoje em dia o paciente não quer um médico que entregue apenas o resultado do que aquele paciente está precisando. A pessoa quer uma experiência, né? Então ele quer chegar numa clínica, ele quer ter um bom resultado médico? Quer. Mas ele quer chegar, ser bem servido, estar num lugar que é agradável para ele, e ter o cafezinho dele, ter a secretária perguntando como é que ele está, querendo saber como é que a filha dele se melhorou da gripe ou se não melhorou, entendeu? Então, assim, a gente precisa vender experiência, não é só o nosso serviço. Eu aprendi com um doutor muito especial que eu acompanhava, não vou dar spoiler aqui, mas ele sempre anotava no prontuário, é, sei lá, paciente foi lá, falou que a filha estava estudando para o vestibular. Aí ele anota, filha estudando para o vestibular. Aí na outra consulta, e aí, como foi o vestibular da sua filha? Ah, doutor, se eu lembro que ela estava fazendo vestibular. Aí assim, muda. Aí eu peguei isso pra minha vida. Eu Isso. tive um chefe na residência que também fez parte da SBO, que é o Dr. Elcio Bessa, que ele falava muito isso. Para você prestar atenção nesses detalhes, para quando o paciente voltar, ele se sentir bem recebido, que você lembrou dele. Muito legal, Clara, você falar isso. Aí acho que abre espaço daqui pra gente falar das redes sociais também, né? Mas eu vou E deixar esse assunto para a Isabela. e vou perguntar também, do grandes parte dos pacientes lá da clínica, Cezinha, são atletas de alto rendimento, né? Diego Hipólito, Rebeca Andrade, o Pedro do Flamengo, teve o William Lima, que teve um episódio muito famoso que foi na Olimpíada, que a lente dele de contato saiu na hora da competição, né, lá da luta. Como que esses pacientes chegaram até a motooftalmologia? Como é que você faz para canalizar esses pacientes, esses atletas de alto rendimento? E assim, a minha clínica da Barra, né, ela está muito próxima ao Comitê Olímpico. Você trabalha lá, você sabe também que está. Mas independente disso, eu sempre tive uma ligação muito forte ao esporte e o meu irmão trabalha com a ginástica. Então, assim, eu sempre conheci o pessoal desse meio e desde sempre eles começaram a ser meus pacientes quando eu terminei a minha formação, né?
E isso para mim é que nem paciente que fica satisfeito e fala para o vizinho, e fala para o outro, e fala para o outro. Então você entrou no meio e você operou um que gostou, vai falar para o outro que vai gostar e vai falar para o outro que vai gostar. Então, assim, eu acho que eu tive uma entrada aí nesse meio, e aí a partir disso aí foi se capilarizando e chegando em outros nomes, né? Além disso, eu estava na Olimpíada de Paris, assistindo lá como espectador as minhas pacientes da ginástica, que foi muito legal a experiência. Pude acompanhar de perto o feito lá delas. E também estava quando o William, a lente dele caiu. Eu estava lá assistindo a prova, ele botou no olho, continuou a luta, depois foi vice-campeão olímpico, foi muito legal. Agora, no início do ano, ele me procurou para a gente fazer a refrativa dele, enfim, veio para o Rio, ele mora em São Paulo, né? E foi muito legal, foi bem legal e ele é ótimo. Enfim, eu dou sorte aí com esses atletas que são todos muito gente boas e muito alto astral, todo mundo. Que bom. E com certeza gerou uma independência maior, né, para os atletas. Com certeza. E assim, é importante você estar sempre analisando, ver o tipo de esporte que o paciente faz, para saber qual é a técnica melhor para cada um. E para o esporte, para a performance, isso é muito importante. Você saber que você não tem que está pensando se a sua lente está bem adaptada ou se não está na hora da prova, se o seu olho está mais seco ou se não está, ficar com medo da lente cair ou não cair, já é um passo à frente dos outros, entendeu? Para mim já dá uma tranquilidade a mais num momento com tanta pressão que é, né? Com certeza. Eu lembro da Rebeca, tadinha, na Olimpíada, que ela tinha que botar o óculos pra ver o placar lá, como é que ela Ela tava. tava assim. Era bota e tira, bota e tira. Eu já conversei com a Rebeca 1000 vezes para tentar operar ela, mas a Rebeca, ela não, o que que acontece? Ela tem receio pelo lado psicológico. Ela tem pouca miopia, ela tem mais ou menos 1 grau de miopia em cada olho, um num olho ou 1,25 no outro. E isso ela consegue fazer ginástica sem nada, e ao mesmo tempo isso dá para ela fica meio que isolada de ver o rosto das pessoas na plateia. E ela acha que isso dá uma tranquilidade para ela de menor nervosismo. E Que ela fica com medo interessante. de operar, passar a ver as pessoas e isso desconcentrar ela. Eu já tentei Olha, convencer ela a treinar e a competir com lente de contato antes para a gente ver se ela se adaptaria, porque eu acho que assim seria benéfico e se ela já é campeã olímpica e ganha da Simone Biles com, sendo míope assim, se a gente tirar imagina. essa miopia, Pronto, não vai tem para ficar ninguém. E agora, vamos falar de um assunto que a gente gosta muito, em relação às redes sociais. A gente sabe a importância das redes sociais hoje em dia, para o oftalmologista, para qualquer médico, para o lado profissional. Como é que você acha que a sua inserção e a inserção do profissional em geral nas redes sociais ajuda na canalização dos pacientes para a clínica e também para fazer a informação do dia a dia, por exemplo, o que é uma catarata, como funciona a cirurgia de catarata, o que é uma cirurgia refrativa, o que isso facilita também para essa informação chegar até os pacientes? Você acha que é necessário os oftalmologistas em geral se posicionarem também nas redes sociais, como estarem ali para serem vistos? Você acha que isso corrobora, ajuda para os pacientes chegarem até nós, conhecerem o nosso trabalho? Qual é a sua opinião sobre isso, Cezinha? Eu acho que hoje em dia a gente está numa era que assim, se você não tiver um posicionamento digital, você fica um pouco esquecido. Então eu acho que todo mundo tem que ter isso, apesar de às vezes a pessoa não ter o perfil e não gostar, eu acho que é importante, tá? Eu acho que é importante você saber a sua linha do que você vai seguir ali na rede social, se você vai querer ser uma pessoa mais informativa para o leigo, que é o paciente, se você vai querer ser uma pessoa mais informativa para pessoas da sua área, então, assim, ter uma pegada mais acadêmica, educacional, mas eu acho que é importante.
E eu tive nessa. Eu acabei não tendo muita opção porque o meu pai, a nossa clínica, nunca teve ninguém à frente disso. Então, ou eu fazia ou eu fazia. Eu acho que é extremamente importante, eu acho que é uma coisa que está crescendo cada vez mais, eu acho que ajuda muitos pacientes, o leigo, a se sentir muitas vezes mais seguro na hora de procurar um profissional. Está ajudando muito isso que a Clara falou anteriormente, dos pacientes já saberem, eles discutirem entre eles, a catarata é o assunto entre os idosos e tal. Isso tem muito a ver também com o que eles estão conseguindo ter de conteúdo nas redes, né? Seja Instagram, seja Facebook, seja lá o que cada um utilizar. Mas eu acho que isso aí é muito importante. Isso aí ajuda o médico a muitas vezes se posicionar no mercado. E como insight, assim, para os jovens, o que que você daria de dica, como começar nessa inserção nas redes sociais, como escolher os temas a serem falados, como abordar? Eu acho que primeiro você tem que saber a linha que você quer seguir. Se você quer ser uma coisa mais educacional para leigo, ou seja, direcionada para o paciente. Se você quer uma coisa mais acadêmica, que você vai falar sobre estudos mais recentes, sobre técnicas e ensinar, enfim. Mas o mais importante é você começar, porque você vai começar e você vai fazer o primeiro vídeo, vai achar que tá uma porcaria, não vai gostar, e aí você vai falar que você falou assim, você falou assado. Começa a se filmar, começa a observar o que você filmou para você corrigir no próximo vídeo, ver o que você gostou, ver o que você não gostou. Então, assim, o importante é começar. Depois que você vai começando, você vai se soltando, vai ficando mais confortável. Eu estou tentando me soltar até hoje porque, assim, Ah, é você um tá ótimo. processo, mas é um processo que você vai vendo que você vai se sentindo mais à vontade com a câmera, um pouquinho, cada dia um pouquinho mais, entendeu? É. Com certeza. Agora eu, nessa fase entrando no mercado de trabalho, eu fico muito atenta ao que eu, como paciente, eu gosto, para poder oferecer, né? E eu, eu não procuro médico pelo Instagram. Eu vou por indicação, currículo, sei quem realmente é estudioso no assunto. Aí, até aconteceu comigo recentemente. Aí eu fiquei em dúvida entre duas médicas. Aí eu fui ver no Instagram. Uma tinha, é, assim, mas não tinha muita coisa, e a outra mostrava todo o consultório, mostrava, ela tinha vídeos sentadinha lá na mesa do consultório conversando, aí filmava. Aí eu, assim, me identifiquei e falei, nossa, é isso que eu quero. Aí eu fui lá e Certeza. marquei com ela. Assim, com o mesmo nível de formação, tudo direitinho, mas, poxa, eu já estava familiarizada com ela. Aí eu fui com ela. Eu acho que cria uma aproximação ali com os pacientes. Eu percebo isso muito lá na clínica, lá na Barra. O paciente ele chega e muitas vezes ele fala, olha, vi que o doutor César também operou, por exemplo, o Diego Hipólito. E aí eu fui vendo os vídeos no Instagram, isso aproxima o paciente já chega ali com uma confiança maior. Eu acho que assim, para oftalmologia especificamente, o que eu observo é assim, a gente não consegue captar o paciente pelo Instagram. Mas o Instagram, ele dá uma segurança para o paciente. Então, assim, o paciente teve a indicação de vir para a gente. A partir do momento que ele vai no Instagram e ele vê o trabalho da pessoa, e ele dá uma pesquisada, e aí ele vê um, vê outro, aí ele vê o médico dando uma aula num congresso, vê o médico publicando um trabalho, vê atendendo uma pessoa, vê atendendo outra, ele chega com mais segurança. Ele já chega mais certo de que ele quer operar com você. Diferente de outras especialidades, por exemplo, especialidades que são muito visuais, dermatologia, cirurgia plástica, odontologia, são coisas muito estéticas que você consegue com foto demonstrar muitos resultados. A oftalmologia é uma coisa mais sensitiva, você não consegue demonstrar visão pelo Instagram. Então, a partir do Instagram, você consegue dar confiança para o paciente. Mas eu não acho que seja o canal de entrada para captação de paciente. Eu acho que é um canal de sedimentar a segurança dele de que ele quer ser tratado por você. Muito bom.
E você, Bela? Agora eu vou perguntar um pouquinho, que você também tem bastante, muitos seguidores, bastante influência, e você posta tanto da sua vida quanto do seu trabalho. Como que você sente esse retorno com você? Que o César também já está em outro ponto na carreira dele, né? Você está agora no segundo ano do Fellow, acabou a residência recentemente. Como que você acha que ele te deu retorno? Eu acho que é realmente isso que o César falou. Os pacientes, eu já tinha, já era inserida nas redes sociais, isso desde nova, antes da faculdade. E aí eu continuo mantendo a minha rotina, mostro o meu dia a dia também, não só o lado profissional. Eu comecei também a me policiar, o que eu vou mostrar ali, porque eu sei que tem muitos pacientes vendo, que hoje em dia essas pessoas que já me seguiam agora me veem também, não só como a Isabela, mas a Isabela, oftalmologista, então eu tenho que saber como posicionar. Sabem, por exemplo, quando eu casei o paciente, voltei os pacientes, e a lua de mel foi ótima, né? Aproveitou muito. Então cria essa aproximação, mas também por outro lado, não é como se fosse só um Instagram pessoal que você tá ali, que você pode postar tudo que você quer. Você tem que saber policiar e colocar na balança para deixar o lado profissional do lado pessoal equilibrado e não deixar isso over. Ou ter dois canais, né? Ter um canal seu pessoal e um profissional. E aí o pessoal for fechado, não tem tanto problema, você consegue manter. Mas a partir do momento que for aberto, mesmo que você tenha o profissional, o paciente vai no seu pessoal para É saber da isso. sua vida, Eu entendeu? acho, por exemplo, que aqueles perfis, eu entendo que tem gente que não tem tempo, tem uma demanda muito maior e contrata, às vezes, empresa e fica aquele perfil meio, por exemplo, ó, vamos falar de DMRI. Aí bota uma imagem geral de uma drusa do Google com um textinho de DMRI. Eu acho que essas coisas. GPT. Exatamente. Esse perfil mais engessado, ele não cria tanta aproximação com o paciente. Por exemplo, diferente do César. Olha, você sabe como é que funciona a cirurgia refrativa? Vamos lá que eu vou te levar para o centro cirúrgico para te mostrar. Esse perfil mais orgânico, eu acho mais legal do que aquela coisa muito engessada. Eu acho que aquela coisa muito engessada, às vezes, nem é. Aquilo é Porque para botar no site, né? e seria mais para um site, mas eu acho que uma coisa mais orgânica de você ali se mostrar, você falar, é muito mais interessante. Inclusive, eu adoro quando você faz esses vídeos mostrando cirurgia refrativa, porque eu sempre tive um pezinho mais assim no segmento posterior, né? Então sempre acompanhei mais esse lado. E a gente falando de consultório, até voltando, né, pela ideia que aqui a gente tem muita gente residente que talvez ainda não escolheu a sub que vai seguir. Eu queria que você falasse que, como especialista de córnea e catarata, como é o seu dia a dia, o que você mais atende, se você já consegue atender só os pacientes da sua sub, ainda atende geral, e assim, qual é a mais procura que você tem? A tendência maior, assim, dos meus pacientes é cada vez ser mais já direcionado a chegar e falar para mim, quero ficar sem óculos, tá? Independente da idade, se é jovem, se é mais velho, enfim. Quando é mais jovem é através de cirurgia refrativa, geralmente por ablação. Quando é mais velho, pode ser por faco refrativo ou pode ser por catarata mesmo, que já esteja na hora. Mas a tendência é já me procurarem já voltados aí para a independência dos óculos. Eu ainda atendo alguma coisa ou outra sem ser da minha subespecialidade, atendo meus amigos que precisam ser atendidos, não tenho restrição muito grande em relação a nada, só se assim, o paciente tiver um estrabismo, um negócio, aí eu não gosto de atender muito, não. Isso também, se for de retina, eu encaminho. Doutor Mário? É, e quais são as queixas que eles te procuram? Eles já falam, quero ficar sem óculos. Eu achei que talvez pudesse ir lá e você oferecer, mas já até por ver no Instagram, Quando, talvez, né? Eles não, são muito eles já vão direcionados pro César. a tendência é chegar bem direcionado, assim. Mas quando não chega direcionado e eu vejo que
a cirurgia vai gerar uma qualidade de vida para a pessoa, eu ofereço. Porque tem muitos pacientes que você vê que eles vão se beneficiar, mas o paciente é inseguro. Ninguém chega com facilidade, tipo assim, mexe aqui no meu olho. Todo mundo tem um pezinho atrás de fazer uma cirurgia oftalmológica. Opera Até quem aqui. já chega motivado, na hora H, dá um medo, entendeu? Então, assim, Sim. você precisa também ajudar aquele paciente a ter um empurrãozinho dele se sentir seguro e dele fazer. E muitas vezes eu indico, sim, se o paciente, eu ver que aquilo ali vai ser benéfico, que vai gerar qualidade de vida para ele, que é uma cirurgia segura, eu indico que a cirurgia oftalmológica hoje em dia é uma maravilha, né? E eu até ia aproveitar para te perguntar, a gente lá no começo perguntou sobre o atual cenário da catarata, você que é super também envolvido com a refrativa, como que você acha que está o atual cenário da refrativa no Brasil? Está cada vez melhor, assim, tanto em relação ao que a gente tem para fazer de tecnologia pré-operatória, né, de diagnóstico, também como resolutivamente. É muito raro a gente ter algum paciente hoje em dia que a gente não possa fazer nada. Se o paciente tem ceratocone, a gente pode botar um anel para melhorar o astigmatismo dele. Se o paciente tem uma miopia muito alta que não dá para fazer ablação, a gente tem as lentes fásicas. Os pacientes que antigamente a gente ficava inseguro se ele podia fazer uma ablação de córnea ou não, hoje em dia a gente tem muitos exames pré-operatórios que podem dar segurança maior para a gente. Então, assim, o cenário atual é que é muito difícil você não ter nada para fazer para o paciente hoje em dia. Você tem cada vez mais coisa que você pode oferecer de melhora de visão. E isso é muito bom, né? Obviamente, tem os custos ali, você precisa que o paciente ele tenha uma capacidade financeira para poder arcar com isso, mas a gente tem um arsenal e uma capacidade de conseguir abraçar os pacientes e resolver os problemas dele hoje em dia cada vez maior. E César, eu tô aqui quase também não enxergando a tela que eu quis tirar meu óculos, acho que eu vou lá no consultório, hein? Aparece lá, arruma um tempo do Fellow em São Paulo, vem, chega numa sexta, agora na segunda para voltar para as atividades. É isso também, né? A recuperação é rápida e no outro final de semana fechado. Aproveita, todos os meus amigos o César operou. Ontem, inclusive, ele operou outro padrinho meu de casamento. O Caio, né? Ai, gente, eu amei estar aqui com vocês. E primeiro, Bela, foi uma delícia ter você aqui do meu lado. Obrigada, Clara. Eu amei. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês. É muito bom estar entre amigos. É muito bom quando eu tô com vocês e maravilhoso. Eu ficaria aqui conversando 1000 horas. Bom demais, gente. Obrigado pelo convite. Vocês estão aí voando aí, que continuem assim. Obrigada, Cezinha. E realmente gostei muito dos seus insights, fiquei aqui com mais ideias. Sempre bom conversar com alguém que tá voando. E eu queria convidar você que está ouvindo nosso podcast para também ouvir os episódios anteriores com convidados como o Dr. Flávio Rezende, Dr. Marconi Santiago, Dra. Daniela Ferrara e muitos outros. E lembrar também que todo mês temos novos episódios. Até o próximo! Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.